Já que não existem limites para um administrador, então por que tem tanta gente sem formação ocupando o lugar do administrador formado? A gente vai entender 5 motivos para isso agora. Fala Manager, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje o assunto é um pouco sério e até um pouco delicado de tratar. Mas eu vou me propor a falar agora 5 motivos pelos quais eu, Alan Ribeiro, acredito que fazem com que as pessoas que não têm formação ocupem lugares que deveriam ser de administrador. E antes de te falar esses 5 motivos, eu só vou te lembrar do ADM Academy, o portal de membros de administração, onde você assiste aulas, cursos, você tem PDF, apresentação, mapa mental, audioaula, exercício para você aí melhorar seus conhecimentos de administração. Beleza? Legal. Então vamos lá, vamos começar então com o primeiro motivo. Não obrigatoriedade de colocar um profissional formado. Bom, a primeiro motivo é muito óbvio, né? Mas eu tinha que falar dele aqui. Nem todo mundo, nem toda empresa, nem todo empregador é obrigado a colocar um profissional formado. Existem algumas situações, sim, em que o registro do Conselho Regional de Administração é necessário. Porém, a maioria absoluta não tem essa necessidade. Então, acaba que a pessoa que não tem formação é colocada lá. Se você não é obrigado, você não vai. Se você é um chefe, um líder, um dono de uma empresa, um empresário, e você não é obrigado a colocar um administrador lá, você simplesmente não vai ter motivação para colocar. A verdade é que deveria ser obrigatório todo cargo de gestão ter um administrador com formação para aquele cargo. Mas essa não obrigatoriedade já explica aí o primeiro motivo do porquê nós não temos aí, na maioria dos casos, profissionais ocupando lugares de gestão, profissionais da administração. Descaso dos próprios alunos. O aluno de administração, ele é relaxado em sua maioria. Tem um descaso muito grande com relação ao curso de administração que eles próprios fazem. Basta você ver que muita gente vai para esse curso, vai para o curso de administração porque não encontrou nada melhor, porque era o que dava para fazer, porque a concorrência era baixa, porque muita gente estava fazendo e aí ele foi na manada também fazer. Mas a verdade é que quando esse cara entra no curso, ele, por entrar por esses motivos, ele é muito relaxado, ele leva o curso com a barriga, ele tem um certo descaso com o curso. Como é que você vê o aluno que tem descaso com o curso de administração? Quando você vê um aluno que não gosta de estudar, que vai só para ficar na zoeira, vai só para ficar em fundão, sem anotar o que o professor fala, copia tudo em cima da hora, faz trabalho no último horário. Então o cara vai para a aula e ele não tá nem aí. E que profissional vai sair? Isso, eu não estou falando de um ou outro. Eu estou falando, na minha opinião, na minha observação, eu passei 5 anos na faculdade de administração, 4 anos e meio para 5 anos por causa de greve. Na minha opinião, a maioria dos alunos são relaxados. E que profissional vai sair daí? A maioria desse pessoal sai com um diploma, vai para o mercado de trabalho, porém, que profissional vai ser? O que vai acrescentar na empresa que ele vai trabalhar? Na maioria dos casos, nada. Não estou generalizando, falando que todos são. Não, mas eu estou afirmando categoricamente que a maioria é. Eu conheço profissionais, colegas que estudaram comigo, que são excelentes profissionais, que se formaram porque amaram o que estavam fazendo. Alguns passaram em concurso, outros hoje são gestores de empresas, RH, outros trabalham em empresas grandes, alguns montaram o próprio negócio.
Eu conheço excelentes alunos, mas no geral a maioria tem um descaso, uma desmotivação muito grande com a faculdade de administração, e aí esse cara acaba sendo um profissional ruim. Descaso das faculdades. Parece que as instituições de ensino superior que oferecem curso de administração, é como se o curso de administração estivesse lá para ocupar um espaço. Mas eles não têm a mesma dedicação, por exemplo, de um curso de medicina, de um curso de engenharia, ou de um curso de direito, de um curso de arquitetura. A maioria das faculdades é como se, vamos colocar um curso de administração, que é porque tem que ter. Todo mundo tem, todo mundo se inscreve em administração, é um curso que tem alta demanda. Então, vamos colocar lá o pessoal, um curso lá para o pessoal entrar. Mas, quando o curso está lá, as faculdades não dão todo o apoio que deveria ser necessário. Lógico, não estou falando mais uma vez, eu não estou generalizando tudo, mas estou citando que isso acontece sim. Eu, por exemplo, eu tive que fazer o semestre de Direito Administrativo, que deveriam ser 6 meses estudando Direito Administrativo, eu tive que fazer na correria em um mês, ou seja, eu fiz 6 meses em um mês o semestre de Direito Administrativo, porque não tinha professor. E por que não tem professor? Porque há um descaso. Vê se falta algum professor ali para uma faculdade de medicina, algum professor importante. Não falta, aí falta para Direito Administrativo, que é uma disciplina mega importante, principalmente para quem vai ser administrador no serviço público. Então, quer dizer, isso é só isso eu citei uma situação que aconteceu, mas quer que eu cite outra? Por exemplo, dificuldade de entrar em empresa junior na minha faculdade, era muito difícil entrar em empresa junior. O FPA, eu não sei como é que tá agora, mas o FPA era muito difícil, apesar da UFPA ser uma faculdade excelente, era difícil ter um programa de empresas juniores lá que realmente funcionasse. Tinha, se eu não me engano, tinha um só, e a maioria era difícil conseguir vaga lá. Outro exemplo, aplicação prática da administração, não tinha, pelo menos a maioria eu acredito que não tem, e na minha não teve. Eu tive, eu acho que umas 2 ou 3 visitas técnicas em 4 anos e meio de curso. A gente nunca teve oportunidade com frequência de estar visitando empresas, de estar sabendo como é o dia a dia de um administrador, de um gestor de grande porte, de um gerente, de um diretor. Então a gente não tem essa facilidade. As faculdades no geral, não aplicam a prática. Então esse descaso com os alunos de administração, com o curso de administração, acaba fazendo com que o profissional também saia de lá desmotivado. E aí você vai ver esse cara no mercado de trabalho, e aí quando o empresário tem que contratar alguém, ele não vai pesar se a pessoa tem diploma ou não, já que não é obrigatório. Ele vai pesar as experiências dessa pessoa, o que ela pode entregar, se ela é proativa, se ela não é. E aí acaba que se você encontra alguém que não tem um diploma, mas é assim, o cara contrata ele. Falta de incentivos e comunicação do Conselho Regional de Administração. Todo mundo fala, e você há de concordar, todo mundo fala que, você já deve ter ouvido isso, que o Conselho praticamente não ajuda em nada, não tem um papel forte, não tem um papel decisivo dentro da área de administração, da profissão de administração. Então, eu também vejo dessa forma. Eu, particularmente, o Conselho usa o seguinte artifício. Se você não tem registro no Conselho, você não é administrador. Por isso, eu nunca tirei Conselho Registro. Eu sou apenas um bacharel em administração, olhando por esse lado aí. Porém, é interessante você entender que você vai tirar para quê? Para você, porque assim, por exemplo, eu, Alan, só vejo a necessidade se por um acaso eu passar num concurso que me obrigue a ter esse registro, aí eu vou aqui em Brasília, onde eu estou morando agora, e tiro, né? Ainda tem isso, porque você tem que ter o registro, o conselho do registro da região onde você está ali morando ou você vai trabalhar naquele momento. Você não pode ter um registro, por exemplo, eu sou do Pará, se eu tivesse tirado o meu registro para o Pará, no Pará, agora que eu moro aqui eu tenho que tirar outro. Então imagina você ter que pagar, eu nem sei quanto é que tá, não fui atrás dessa informação, mas imagina você pagar em média R$500 todo ano
Todo ano vem ali R$500 para você, R$500 é o IPTU de muita casa, é o IPVA de muito carro. Imagina você pagar R$500 só porque você mantém o registro lá. Mas você não recebe incentivos, apoio, você não recebe uma comunicação forte, sabe? Eu acredito que se o Conselho Regional de Administração, se o CRA, se ele tivesse uma comunicação forte, mostrar o que ele está fazendo, o que ele está abrindo de possibilidades, o que ele tem feito por detrás dos panos, não por detrás dos panos, né? Não é essa a minha palavra, mas o que ele tem feito no background para ajudar o administrador, a gente não sabe. De repente eu estou falando uma coisa aqui para você e tem até alguma coisa rolando importante, mas não existe essa comunicação forte com os profissionais de administração, então a gente não fica sabendo. Então a gente acaba vendo ali o conselho como um conselho enfraquecido, como um conselho que não pode ajudar muito. E aí, isso acaba sendo, se o conselho não é forte, quem é que vai pressionar a empresa a contratar administrador? Se o conselho não dá conta de pegar a área e colocar ela na altura de ela ser encontrada por empresas, de ela ser valorizada por empresas, por pequenos e médios empreendedores, você nunca vai ter alguém ali pressionando e contratando, pressionando as empresas e essas empresas contratando o administrador. Já pensou? Já pensou? Então quer dizer, engenheiro sem o seu registro no seu conselho não trabalha de engenheiro, entendeu? Não trabalha. Por que administrador então não tem um conselho forte para pressionar as empresas? Administrador é visto como um médico das empresas. Agora, médico trabalha sem registro? Não trabalha. Mau testemunho do profissional formado. Esse é um tópico que eu quero. Muita gente não vai concordar, muita gente vai detestar o que eu vou falar agora, mas eu vejo assim, né? Eu vou dizer, é a verdade que eu enxergo. Você enxerga outra verdade, ok. Mas normalmente, como profissional que se forma com descaso dos próprios alunos, se forma com descaso da faculdade, se forma sem fortalecimento do Conselho Regional de Administração. Então ele é um profissional formado ruim, porque ele não pegou a base da administração, não sabe aplicar na prática. Então, quando um empresário tem que contratar, ele vai contratar quem? O cara que não tem formação, mas é proativo, se planeja, se organiza, ou o cara que é um administrador com diploma, mas não tem nenhuma iniciativa, não tem nenhuma atitude. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. A maioria, se você colocar um profissional de administração, se você colocasse um profissional de administração de um lado e um profissional sem formação do outro, você deveria ver uma diferença gigante. Deveria haver uma diferença gigante do profissional formado para o cara que não tem formação. Aí você me pergunta, por que, Alan? Porque o cara que é formado, ele teve aula de planejamento, teve aula de organização, teve aula de liderança, teve aula de padrões de desempenho, controle de processo, teve aula de um monte de coisa que, se ele soubesse aplicar na prática, esse cara aqui não chegaria aos pés desse cara aqui. Mas aí o profissional sai da faculdade sem a base que ele precisa. E aí quando ele é finalmente contratado para o mercado de trabalho, ele tem que aceitar uma posição menor do que ele deveria, começar lá de baixo. Tudo bem começar de baixo, não tem problema. Mas às vezes o profissional de administração que ficou 5 anos na faculdade aceita um salário de R$1.500. R$1.500. Isso não é salário de quem tem curso superior. Mas o cara aceita, então já começa por aí. Mau testemunho, baixo salário. Então, quando o cara tem que contratar os dois, ele não vê a diferença que deveria haver. Quando o empresário precisa contratar, ele não vê essa diferença. O recrutador olha lá, ele vai lá e entrevista uma pessoa que não tem diploma, vai lá e entrevista uma pessoa que não tem, que tem o diploma, e aí ele não vê diferença nenhuma. Pelo contrário, ele ainda vê que a pessoa que não tem diploma é mais esforçada, é mais organizada, tem mais vivência talvez, estudou mais a empresa, tá ali se esforçando mais. O que ele vai fazer? Ele vai contratar o cara que não tem diploma. É que nem, por exemplo, vamos pegar aqui curso de inglês. Você vai contratar uma pessoa que você precisa que ela entenda inglês.
Aí chega dois profissionais lá, um que tem um diploma, que estudou no Aslan, no Wizard, no CCB da vida, e um que aprendeu sozinho. Aí o cara que entrevista vai falar com os dois em inglês. Aí o cara que tem o diploma se enrola e o cara que não tem fala fluentemente. Quem é que você vai contratar? O cara que tem diploma ou o cara que é fluente, mas não tem diploma? Se você precisa do resultado, que é falar inglês, você vai contratar o cara que não tem diploma, mas fala fluentemente. É a mesma situação. Você vai contratar um cara que não tem um diploma de administração, mas que entende a fluência dos processos, faz tudo, é proativo, se envolve, trabalha bem com equipe, sabe liderar, e o cara não tem diploma. Aí você pegou o administrador que deveria saber tudo isso em alto grau e o cara saiu da faculdade e não aprendeu a fazer essas coisas. Quem é que você vai contratar? Tá entendendo? Então esses são os 5 pontos de vista. Se você quiser, comenta mais aí embaixo a respeito de outros pontos de vista que você tenha. A gente quer te ouvir, tá bom? E nunca se esqueça, tem o ADM Academy. Se você quer aprender administração com a gente, entra aí no ADM Academy, o link tá abaixo do vídeo, conhece. Você tem 30 dias grátis para testar. E aí, se você não gostar, você sai e não paga nada. Legal, né? Muito bacana. E nunca se esqueça que, apesar de tudo... Ah, não, pera. Depois de eu falar tudo isso, você que tá aí, tá pensando em fazer administração, pode ter se desmotivado. Você que tá fazendo, pode ter se desmotivado também. Mas presta atenção, tudo na vida depende só de você, do teu esforço, do caminho que você escolhe seguir. Eu fiz 5 faculdades para administração, 5 vestibular para administração. Eu passei em 2. Eu queria administração. Eu entrei na administração querendo aprender a planejar, organizar, ser proativo, a ter oratória, a liderar. Eu entrei nessa vibe toda. Eu não entrei desmotivado. Então, assim, eu acredito que o papel do profissional de administração depende da motivação e do esforço que ele emprega para aprender as técnicas administrativas. Muito mais do que todos esses fatores aí externos que acabam fazendo com que os empresários coloquem uma pessoa sem diploma no teu lugar. Entenda isso, mas faça o máximo para você estar sempre assim, motivado, na ânsia. Ontem, eu vou até fazer um vídeo se vocês pedirem aí. Ontem eu estava procurando salário de administrador. E aí, meu amigo, eu encontrei gerente de logística, 15 mil reais. Gerente de restaurante, 7 mil reais. Gerente de processo, 6 mil reais. Cara, eu encontrei ontem profissões que um administrador deve ocupar na casa dos 15 para 20 até 30 mil reais de salário. Tem, sim, meu amigo, espaço para você ganhar bem na área de administração. Mas você não pode ser qualquer um. Você tem que saber todo esse feeling da prática administrativa para você vencer na vida, para você ser um bom profissional. Senão você vai ser como a maioria, você vai ser meia boca e outra pessoa vai ocupar o teu lugar. Beleza? Não se desmotive, apenas faça o seu melhor. E nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.